Jogos em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago um assunto aqui muito importante, de urgência mesmo, porque agora recentemente tivemos uma nova lei gamer que foi aprovada. E com isso, se for já começando já, com coisa de 30 dias a gente já vai ter essas diminuição na questão de impostos e também melhorias no setor de games para a gente do Brasil. É um assunto, cara, que a gente tem que comentar. A gente precisa de geral, da comunidade gamer no geral. Eu acho que é um assunto que também todo mundo deve comentar. Criador de conteúdo no geral, já tem outros que falou, de Central, o Card, aí eu decidi trazer o vídeo também para passar aqui a notícia e expor para vocês também, né? Então eu acho que outros canais deviam fazer isso também. E a gente não vê, né? Basicamente alguns outros canais maiores até falar a respeito disso, né? Isso é coisa que vai ser benéfico pra gente do Brasil, pros gamers do Brasil e até pra questão de emprego, cara. Hoje o Brasil a gente vê que em questão de games é um país que consome muitos jogos, gira muito dinheiro, mesmo sendo tão complicado, porque os impostos são altíssimos para cima dos jogos, dos eletrônicos no geral, jogos, consoles, até nem só isso como PC gamer, essas partes é tudo muito caro questão de impostos, como também empresas que nem olham muito o Brasil na questão de fabricação. Então essa proposta visa melhorar isso pro Brasil, tá? E eu vou passar tudo pra vocês aí com os detalhes, com a notícia e tudo mais. Antes, clique no gostei, se inscreve se você é novo aqui para não perder nenhum vídeo. Ativa o sinozinho para ser notificado se você for novo aqui. E vamos lá, primeiro aqui passar a notícia e eu já vou comentando, ó. Tributação de games chegou a ser maior do que arma de fogo, diz Kim Kataguiri. Deputado que inclusive é o que tá correndo atrás para fazer com que isso seja real aqui para os brasileiros, né? Que é a diminuição de impostos e a melhoria dos games no setor de games aqui pro Brasil, né? O deputado federal representante defende a redução de impostos sobre games e o maior incentivo para a indústria, que pode gerar mais empregos aqui para o Brasil. A PL, no caso, ela foi aberta no ano passado e não foi aprovada. E agora foi aberta novamente e está encaminhando bem. Então por isso que a gente está trazendo essa notícia aqui. Então a gente tem que fazer o quê? Barulho. A gente precisa de todos vocês, de todo mundo, para fazer barulho. E nas redes sociais, no Twitter, colocar hashtag, diminuição de impostos, marcar lá o Kim Kataguiri e tudo mais, pra gente conseguir fazer barulho, tá? Ó, primeiramente, o deputado federal e representante do Movimento Brasil Livre, Kim Kataguiri, esteve em São Paulo para participar do programa, inclusive em Brasília recente agora também. Um dos assuntos levantados para isso foi a questão da indústria dos games. Ele respondeu: tem um potencial gigantesco para gerar mais empregos aqui. A resposta do deputado se deu após o questionamento feito por um dos internautas sobre o alto imposto taxado nos jogos eletrônicos aqui. E ele disse: às vezes o pessoal acha que é brincadeira. Eles pensam, é joguinho. Isso incita a violência, esse pensamento e é bobagem, né, no caso. Videogame é uma coisa muito séria. Hoje a indústria dos games é superior do que a de cinema, música somadas juntas. Se você juntar tudo, a indústria dos games representa muito mais. E é com certeza. Hoje os games junta a indústria da música e do cinema, os games geram mais dinheiro para vocês que não sabem. E no Brasil, isso é olhado de outra forma. Isso é visto como outra forma. Tem até deputado aí, por exemplo, que já falou que, na verdade, que queria banir os games do Brasil. Porque, segundo ele, vou citar nome, né? Games atrai violência, atrapalha os jovens, a saúde mental dos jovens, que não sei o que, um monte de bobagem. O Brasil, cara, é um país que, tipo, tem muito de evoluir em muitas questões. Principalmente nessa que a gente tá falando agora na parte do entretenimento de games. Ainda assim, tem muita gente que considera games como jogos de azar, caça-níqueis. Leva isso assim, sem ao menos saber como funciona. E nem sabe como funciona o mercado. Cara, games gera tanto dinheiro que chega a ser um absurdo. Só que aqui no Brasil os olhares são outros. Games dá dinheiro? Joguinho? É citado assim por muitos, né? Como joguinho, isso não dá em nada. Cara, games gera emprego para muitas pessoas.
Vamos entrar aqui numa parte aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, a Nintendo saiu do Brasil por causa que os impostos eram tão altos que fabricar no Brasil, para distribuir pro Brasil, pro brasileiro, por conta de impostos, é mais caro do que eles fabricar na China e importar da China pro Brasil. Ficaria mais barato fazendo assim do que fabricar no próprio país para distribuir pro próprio país. Para vocês terem noção. Aí a Nintendo saiu. Antes fabricava aqui os consoles da Nintendo. Também fabricava o PlayStation. Até o PS4 chegou a fabricar no Brasil. E a Sony teve a mesma conclusão. Os impostos eram tão caros que era mais rentável fabricar de fora e mandar para cá, né? E também até a Microsoft com o Xbox também. Os Xbox One eram fabricados aqui também. Parou de ser fabricado. Hoje nenhum console é fabricado aqui no Brasil. O que a gente tem de fabricação de consoles hoje no Brasil é a Tectoy, que fabrica consoles retrôs só. Agora consoles principais, né? A gente fala PlayStation, Xbox, Nintendo. Bye bye. É só importado. Aí nisso, para eles é mais rentável, né? Importar de lá pra cá. Mas aí a gente aqui no Brasil, que a gente que é um consumidor final de games, a gente se fode, porque os consoles são absurdamente caros. Pra vocês terem uma ideia, um PlayStation, um Xbox, a metade do valor dele, um pouco mais da metade, é só imposto. Pra vocês terem uma ideia. O PS5 ele é vendido a $500. Aqui no Brasil ele é R$4.500, né? Se você for inverter direto aí, $500 vai dar o quê? Agora eu não sei quanto tá o dólar, mas dá algo de 2.500, eu vi aqui R$2.550. Então, tipo, agora analisa, o 4.500, o PS5, é tudo imposto, entendeu? E não só isso, como jogos também. Então é complicado, cara. O Brasil, mesmo sendo o preço que o pessoal consome muito. E o Brasil é entre um dos que mais consome games hoje, entendeu? E é desse jeito. E a gente perde muita desvantagem com isso, porque se não fosse assim, se isso melhorasse, porque a proposta aqui do Kim Kataguiri é diminuir os impostos dos games para menos da metade. Diminuir assim, muito. E aí onde vai ter mais giro, gera mais dinheiro e gera mais emprego. As empresas vão olhar o Brasil com outros olhares e vai voltar, por exemplo, voltar a fabricar consoles aqui, entendeu? Na época que saiu aqui a Sony do Brasil, foram 10 mil funcionários demitidos. Olha o tanto de gente que era só nesse setor. Voltaria a ter empregos de volta e o giro também. Então, tipo, isso tem que ter uma exposição, entendeu? Os games têm que ter uma exposição aqui pro Brasil. Porque é muito popular, só que é mal visto, entendeu? Esse negócio de mal visto tem que acabar, cara. Isso tem que acabar, sinceramente. Porque os games é um sucesso, no geral. E eles não param pra analisar. Ah, games, joguinho, é aquele negócio que eu falei. Sempre considera games como qualquer coisa. E não é assim, cara. Entendeu? Então, o Brasil é muito atrasado nessa questão. Muito atrasado mesmo, né? E ó lá, continuando a notícia aqui, ó. Em estudo realizado pela empresa Tech Immersive, no ano passado foi constado que a indústria de jogos sozinha está avaliada em pouco mais de 163 bilhões de dólares, responsável por mais da metade do valor total da indústria do entretenimento, conforme dados da pesquisa. Existem 2,5 bilhões de jogadores em todo o mundo. Aqui no Brasil são 60 milhões, eu acho, de pessoas que jogam atualmente, né? E de acordo com o relatório da empresa Newzoo, o setor de games no mundo cresce, só cresce 10% ao ano. E para a América Latina é prevista de faturamento anual de 8 bilhões de dólares para o setor até ano que vem. E cara, tá vendo isso? E apesar dos dados e tal, o Kim destaca a falta de incentivo no Brasil em fomentar o desenvolvimento de profissionais para a área de jogos eletrônicos. A gente tem muitas mentes criativas, iniciativas de ensinar programação em favelas e comunidades, muitas mentes muito inteligentes que temos aqui. Caso tenha, as pessoas têm que ir pra fora. A gente teve caso de brasileiro que tem um certo potencial que tipo teve que ir embora pra outro país pra trabalhar nessa área. Por que no Brasil não tem? Não tem essa oportunidade aqui no Brasil pros games, entendeu? Então tem que sair fora daqui. Então é pra isso. Também visa também essa questão dessa melhoria, né? E com o objetivo também dele é de incentivar esses profissionais. O deputado também, o Kim,
desenvolveu o projeto Marco Legal dos Games. O projeto define como jogo eletrônico e software executáveis em microcomputadores e consoles dedicados em que o usuário controla a ação e interage com interface. No caso jogos, que jogo que você controla personagem, então visando console e PC também, porque o PC tem tem jogos no PC também e celulares, inclusive também, onde você joga, controla o personagem e tal. Enfim, a proposta exclui expressamente a definição de máquinas de caça-níqueis. No caso aqui no Brasil, a gente tem aquele negócio de falou games, se algum deputado, alguma pessoa do governo, por exemplo, chegar e falar, queremos cancelar tal game aqui no Brasil. Já teve isso aqui. Quero cancelar. Proibir, né, no caso. Porque tá gerando violência, esse jogo tá incentivando jovens a fazer isso, igual já tivemos no passado, de acontecer casos aí de psicopata ir lá e fazer aquelas coisas todas e culpar os games. A proposta do Kim também, na nova abordagem dele, aprova que não vai poder mais citar os games como culpado de coisas nada a ver, né, também. Porque games é jogos eletrônicos, e não é jogo de azar, não é máquina caça-níqueis também, como é considerado também. Então ele já aprovou isso, que tipo, como se agora não podem chegar e culpar os games por qualquer coisa bosta aí que acontece aí, entendeu? E olha lá, ele declarou também o artigo publicado esse ano, tá, que isso não pode mais ser citado. O projeto também prevê a livre fabricação, importação e comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil, devendo o Estado brasileiro apoiar a formação de recursos humanos para a indústria de games. E ele até também em questão de jogos, educação e saúde. Ele cita também que os jogos, diferente de alguns que dizem que os jogos fazem atrapalhar a saúde, pelo contrário, faz melhorar a mente e a criatividade do usuário ali que consome. E com certeza, hoje games, cara, pra quem não joga, não tem esse olhar pelos games, vê games pensa que isso é coisa de gente à toa, entendeu? Só que nos games, quantas pessoas já, por exemplo, eu conheço amigo meu que aprendeu inglês com o jogo, cara. Nunca sequer fez um curso. E o cara aprendeu inglês só de jogar. Já começa por aí, entendeu? E até questão de usar a mente, criatividade, os games, quando você joga, você presta atenção, você evolui sua mente ali. Então isso acaba ajudando e não atrapalhando, diferente do que dizem, né? E enfim, e em novembro de 2020, o Ministério da Educação lançou até um jogo virtual, para quem não sabe, chamado Grep Game, para ajudar pais e professores na alfabetização das crianças. Um passo dado pela pasta para contornar os problemas educacionais causados pela pandemia também, inclusive. Esse jogo, ele ainda está disponível grátis para quem quiser e tal. E esse jogo, ele visa a questão de trabalhar a mente das crianças, né? E por aí vai. Então, assim, a proposta do Kim é muito boa. Ele cita o que os games na real e como deveria ser. Então o que a gente tem que fazer é barulho, ir nas redes sociais, expor nossa opinião, pôr hashtag, marcar ele lá. Devia ser todo mundo, eu acho que todos os youtubers também deviam fazer vídeo a respeito para expor isso daí, tá? Essa proposta do Kim, se for aprovada agora, tem 30 dias para começar. E daqui 30 dias, se for aprovada, a gente vai ter redução e tudo isso melhorando no Brasil. Então para isso a gente só precisa de fazer barulho para com que isso chegue mais além, né? Enfim, tá aí o vídeo, tá aí a minha opinião, meu comentário. Vai lá, todos que assistiu, comenta a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Galera, tamo junto e falou, fui!